Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar sobre gráficos no Excel. Como selecionar partes de gráfico. É um assunto do nível básico, mas importante para compor nossas aulas de gráficos do canal. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Vamos mostrar nesse vídeo como selecionar partes do gráfico. É um assunto do nível básico, mas é importante você entender esses detalhes para compor todo um conhecimento sobre gráficos, então vale a pena prestar atenção em algumas dicas que eu vou mostrar aqui. O primeiro jeito de selecionar partes do gráfico é selecionando o gráfico principal e então você vai poder selecionar a parte desejada. Primeiro eu vou entender o seguinte, quais são as partes do gráfico. Nós já falamos um pouquinho antes, mas eu vou mostrar aqui com destaque, ó. O título é a parte de um gráfico, o eixo vertical é a parte de um gráfico, o eixo horizontal é a parte do gráfico, a legenda é parte do gráfico, as séries são parte do gráfico, ó, que nesse caso aqui eu tenho 4 séries, tá vendo? Também são elementos bem relevantes dentro do gráfico, além das grades, que também é algo importante dentro do gráfico. Olha quanta coisa interessante que você pode selecionar. Vamos lá. Primeira forma de fazer isso é manualmente. Então eu posso vir aqui no título. Ó, vou marcar aqui para você ver, eu seleciono o título tranquilamente, eu posso mudar o nome do gráfico, por exemplo, posso clicar 2 vezes e escrever aqui gráfico novo, por exemplo. Então eu posso selecionar o título. Outra coisa que eu posso fazer são as legendas. Quando eu seleciono a legenda, poderia mudar de posição, por exemplo, colocar na parte de cima, passar a legenda para o lado, se bem que não é a melhor maneira de mexer na legenda, já que nós temos outras opções mais interessantes e a gente vai falar adiante. Também posso selecionar aqui meu eixo horizontal ou eixo X e também o eixo vertical ou eixo Y, não é assim? Você pode selecionar tranquilamente para fazer alguma ação importante aqui do seu gráfico. Como eu já mostrei em outras aulas, a gente pode alternar linha para coluna. Como assim? Quando eu tenho o gráfico selecionado, eu venho aqui em design de gráfico e eu vou enxergar alternar linha para coluna. Como padrão, o Excel faz uma leitura ali da sua tabela de dados e ele vai fazer uma seleção, vai mandar alguns dados para a linha e alguns dados para a coluna, de acordo com a disposição. Mas nem sempre você quer esse jeito, às vezes você quer inverter. Nesse caso, basta vir nessa opção, alternar linha para coluna, e a hora que você vai fazer? Alternar essas informações. Porque o Excel não sabe exatamente o que você quer. Em alguns casos vai fazer mais sentido fazer esta inversão. Aí você vai perguntar, tá bom, Everton, para que a gente vai precisar selecionar partes do gráfico? A gente precisa fazer isso o tempo todo, é bem interessante. Por exemplo, se você quiser mudar as cores aqui da série, você vai ter que selecionar uma das séries. Então eu venho aqui nessa amarela, por exemplo, seleciono, venho na guia formatar e então eu posso escolher outra cor, verde, por exemplo. Selecionar é bem importante nesse caso, não é verdade? Vamos supor que eu quero apagar as grades do gráfico, então eu vou ter que selecionar somente as grades e então pressiono o delete. Assim eu deleto somente um elemento do gráfico. Outra coisa interessante, imagina que você precisa mexer na escala do gráfico. Não é bem o caso aqui para esse exemplo, mas bastaria você clicar 2 vezes e olha o que acontece. O Excel sempre vai levar para as configurações da parte específica. Presta bem atenção nesse detalhe, porque às vezes a gente demora anos para perceber umas dicas importantes que farão você ganhar tempo. Cliquei 2 vezes no meu eixo horizontal e olha o que aconteceu. Nós temos números ali, então ele me leva direto para o eixo. Eu posso mexer inclusive na escala do meu gráfico. Olha só que interessante. Nós não vamos falar de escala especificamente, mas se o meu gráfico tivesse com a escala descompassada, eu poderia corrigir aqui. E isso é bem interessante. Primeira dica importante que a gente tem que captar aqui. Sempre que eu clicar em uma parte do gráfico e clicar com o botão direito, o Excel sempre vai me levar para a configuração da parte, nesse caso aqui do eixo. Se eu clicar sobre uma das séries, olha o que vai acontecer. Clico com o botão direito, formatar séries de dados. Se eu clicar no fundo do gráfico, formatar área do gráfico, você entendeu o que está acontecendo aqui? Se eu for no título aqui, formatar título do gráfico. E olha só as opções lá no canto superior direito. Sempre as opções relacionadas à configuração da vez. Seja no título, seja na série, seja no eixo X, no eixo Y, seja na legenda. Isso é bem interessante, a gente demora para entender. Muitas vezes a gente acha confuso trabalhar com gráfico, mas na verdade é a coisa mais lógica e simples possível.
Uma coisa interessante é que a gente também pode fazer seleção de partes do gráfico pela faixa de opções. Como fazer isso? Eu vou selecionar o gráfico, antes eu vou trazer aqui a minha faixa de opções fixa, para não me atrapalhar. Quando eu seleciono o gráfico, eu ganho a guia formatar e a guia design do gráfico, não é isso? Se eu clico fora, somem as guias. Se eu seleciono gráficos, voltam as guias. Outra coisa interessante. Selecionei o gráfico, venho na guia formatar e olha o que eu tenho aqui em seleção atual. Mostram todos os elementos do gráfico, então eu posso selecionar por aqui. Se eu não quiser fazer manualmente, eu posso vir pelo nome das partes do gráfico, vamos dizer assim. Então se eu escolher aqui a área de plotagem, olha o que ele vai selecionar lá, ó, somente a área de plotagem. Qual mais informação eu tenho? A área do gráfico. Ele seleciona a área completa do gráfico quando a gente clica na borda. O que mais? A área do gráfico, eixo horizontal, ó, o eixo do valor nesse caso. Ah não, agora eu quero selecionar somente o eixo vertical. Nesse caso são os produtos. Ah, eu quero selecionar a legenda do gráfico, quero selecionar o título. Você pode fazer isso por aqui também. Inclusive as séries. São várias séries, nesse caso vocês poderiam escolher por aqui também, ó. Por exemplo, a série 2017, que é exatamente a cor cinza. Então você vai fazer a seleção, seja de forma manual ou pela faixa de opções na guia formatar no grupo Seleção Atual.